do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam também acompanhando as nossas aulas e lições. Vamos então fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula, tá bom? Fechem os olhos, juntem as mãos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela nossa saúde, obrigada pela nossa família. Peço agora, Pai, entendimento para compreendermos a Tua palavra, os Teus ensinamentos e que o Senhor possa nos ajudar a vencermos com muita fé e coragem os nossos problemas e desafios. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Agora, vamos abrir a nossa revistinha na lição de número 9, cujo título é 10 contra 2. E também vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, nos capítulos 13 e 14. Então vamos deixar a nossa Bíblia aberta e depois em casa, com calma, vocês, se quiserem, podem fazer a leitura, porque a nossa aula está baseada nos livros 13, nos capítulos 13 e 14 do livro de Números, tá legal? Então vamos lá. Para recordarmos um pouquinho da aula passada, vamos relembrar qual foi o assunto. Vocês se lembram que Deus ele confirmou a sua promessa para os filhos de Israel após eles se arrependerem, não foi mesmo? Hoje nós vamos dar continuidade a essa história com 12 homens que Deus pediu para Moisés escolher para espiarem a terra prometida, a terra de Canaã. Então nós vamos ver como foi esse percurso, como tudo aconteceu e qual foi todo esse trajeto, tá legal? Então, o povo ainda estava no deserto e era preciso que eles continuassem essa longa viagem rumo à terra prometida. O Senhor então deu uma missão para Moisés. Vocês sabem qual foi a missão que Deus deu para Moisés? O Senhor então pediu para que Moisés enviasse homens jovens, fortes e líderes para espiarem a terra prometida, ou seja, Canaã. E Deus então pediu para que ele escolhesse 12 homens. Vamos então conhecer o nome desses 12 homens que o Senhor pediu para que Moisés enviasse para espiarem a terra de Canaã. Então, de cada uma das tribos de Israel, Deus pediu para que Moisés escolhesse um homem. E vamos conhecer o nome desses 12 homens. O primeiro se chamava Safate. O segundo se chamava Calebe. O terceiro se chamava Gigeal. O quarto se chamava Samua. O quinto
quinto se chamava Paute. O sexto se chamava Gadiel. O sétimo se chamava Gade. O oitavo se chamava Amiel. O nono se chamava Setur. O décimo se chamava Nabi. O 11º se chamava Jeuel. E o 12º se chamou Oséias, a quem Moisés colocou o nome, vocês sabem como? De Josué. Então, Deus pediu para que Moisés enviasse 12 espias, 12 homens líderes do povo de Israel, do deserto de Parã para Canaã, que é a terra prometida. Moisés pediu para que esses 12 homens ficassem 40 dias espiando lá aquela terra que eles iriam possuir, conforme Deus prometeu. E Moisés falou assim para os espias: olha, observem a terra de Canaã, observem se a terra é boa ou má, observem se os povos e seus habitantes são fortes, são fracos, muitos ou poucos. Observem como são as cidades e observem quem habita ali, se eles habitam em arraiais ou se eles habitam em fortalezas. Também Moisés queria saber sobre a terra, se a terra era fértil ou se a terra era infértil. Como assim, tia Priscila? Se a terra era boa e produtiva para frutos ou se a terra era infértil para que o plantio das frutas fossem bons ou não. Então, Moisés deu uma missãozinha bem pequenininha para esses 12 homens ou 12 espias. Moisés pediu para que esses 12 homens trouxessem do fruto da terra de Canaã para que ele experimentasse. E vocês imaginam qual foi esse fruto que Moisés pediu para eles trazerem e que eles trouxeram? Ninguém imagina quais seriam? Eu acho que eu vou mostrar para vocês. Foi um cacho de uvas. Que enorme esse cacho de uvas, tia Priscila! Mas foi deste tamanho? Não, a Bíblia nos conta que foi muito maior. Foi tão grande, mas tão grande, que foi necessário 2 homens para carregar este cacho de uvas enorme. Vocês imaginam isso? E então, o que aconteceu? Depois de 40 dias, esses 12 homens voltaram trazendo esse cacho de uvas. E também 2 homens tiveram que carregá-lo, porque ele era muito grande. Uau! Além das uvas enormes, sabem o que os 12 homens trouxeram para Moisés? Aquilo que ele havia pedido, o relatório completo, completinho do que eles observaram ali naquela terra de Canaã. E imaginem só, 10 homens contra 2 homens, que é o título da nossa lição. 10 homens, 10 desses espias, relataram a seguinte coisa para Moisés: olha, Moisés, a terra ela é muito boa. Realmente, aquela terra mana leite e mel. Nossa, quem gosta de leite e mel? Deve ser uma terra muito boa, não é mesmo?
essa terra mana leite e mel. Porém, o povo de lá é muito grande. O povo de lá é muito forte. O povo de lá é poderoso. E ainda eles falaram assim para Moisés: são verdadeiros gigantes, como esse gigante aqui. E nós parecíamos como gafanhotos diante deles, de tão grandes que eles são. Eles são muito fortes, eles são poderosos. Eles são os filhos de Anak, isso mesmo. E depois dessas palavras que esses 10 espias relataram para Moisés, e o povo de Israel estava ali e escutou, vocês acham que o povo cobrou ânimo? O povo se sentiu animado? Ou o povo se sentiu desanimado e desencorajado? O povo se sentiu alegre ou triste? O povo ficou muito triste e muito desanimado e começaram a fazer o quê? Imaginem só, o que eles faziam sempre? Reclamar. Eles começaram a murmurar contra Moisés. Sabe o que o povo de Israel falou? Olha, Moisés, nós queremos outro líder. É o seguinte, nós não vamos para Canaã, não, para a terra prometida, porque esses 10 homens nos relataram que lá tem uma terra onde habita gigantes. A gente não quer ir para lá, não. A gente quer outro líder e é mais do que isso, nós queremos voltar para o Egito. Imaginem. Olha só que coisa que eles falaram para Moisés. Porém, entretanto, todavia, contudo, teve 2 homens desses 12 espias que se chamavam Caleb e Josué, que falaram assim, olha, os homens realmente são grandes, os homens realmente são muito fortes. Porém, não vamos ter medo, Josué e Caleb disseram, porque o Senhor está do nosso lado, eles disseram. Se o Senhor se agradar de nós, então Deus nos fará conquistar e possuir essa terra tão boa que mana leite e mel. Josué e Caleb, então, disseram que Deus já tinha prometido aquela terra aos filhos de Israel. E Caleb disse mais: vamos possuir a terra de Canaã e prevalecer contra ela. Somente então Caleb e Josué tiveram este relatório de fé, aonde eles encorajaram os outros homens, o povo de Israel. Eles até viram as dificuldades, porém eles disseram: não vamos paralisar diante dos desafios, diante das dificuldades. Vamos prosseguir, coragem, povo, vamos enfrentar aqueles gigantes e vamos tomar a terra prometida que Deus havia preparado para nós. Apesar de eles falarem todas essas palavras de ânimo, o povo, sabe o que o povo quis fazer com eles? Vocês não acreditam. O povo quis apedrejá-los e está lá no capítulo 14, versículo 10. Acompanhem comigo. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Vocês imaginam? Depois disso, vocês acham que Deus ele se entristeceu com o povo ou ele se alegrou? Porque Deus quer que confiemos nele, não é mesmo? Deus então ficou muito triste com aquele povo que estava sem fé e que estava querendo voltar para o Egito diante das dificuldades. Mas Moisés, como era um homem muito manso, muito pacífico, orou para que Deus os perdoasse. Por quê?
Deus falou assim: agora Deus vai se irar contra nós. E Moisés pediu para que Deus perdoasse toda aquela incredulidade do povo. E vocês acham que Deus ouviu ou não o pedido de Moisés? Sim, Deus é um Deus misericordioso e ele ouviu o pedido, o clamor de Moisés, as orações de Moisés. Porém, como todo ato nosso tem uma consequência, ele perdoou o povo de Israel de não terem acreditado nas promessas da conquista da terra prometida, mas a consequência Deus disse que seria o seguinte: dos 40 dias que os espias ficaram lá espiando a terra, todo o povo vai ficar 40 anos no deserto, cada dia representando um ano. Mais 40 anos dessa sedição, dessa peregrinação, de eles ficarem ali no deserto, foi a consequência que Deus deu para o povo que murmurou. Mais 40 anos ali naquele deserto. E além disso, Deus falou assim: todos aqueles que reclamaram não vão entrar não na terra prometida. Vocês acham justo? O povo ficou enfurecido, quis até apedrejar os homens ali. E vocês acham justo esse povo entrar na terra prometida? Negativo. Somente quem vai entrar na terra prometida são os homens de 20 anos para baixo. E dos 12 espias, vocês imaginam quais desses 12 espias é que Deus permitiu que entrassem posteriormente na terra de Canaã? 2. Quem era? Calebe e Josué. Então, Deus permitiu que apenas homens de 20 anos para baixo, Josué e Calebe, pudessem entrar na terra prometida. E o que aconteceu nesses 40 anos de jornada pelo deserto? Imaginem, isso são cenas do nosso próximo capítulo, das nossas próximas lições, para vocês acompanharem as nossas aulas, tá bom? Então, vamos agora ouvir o versículo da nossa semana, tá bom? Ele é o Senhor, nosso Deus. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Salmos 105, 7 e 8. Então, o que nós podemos concluir ou aprender com esta lição? Nós devemos ser incrédulos, como o povo foi e como os 10 espias foram. A falta de fé, que significa incredulidade, desagrada a Deus. Portanto, nós devemos sim sempre confiarmos em Deus. Deus não havia prometido a terra de Canaã para o povo, para a conquista do povo de Israel? Deus tinha prometido, então Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Mas o povo foi incrédulo, não foi mesmo? E Deus não gosta quando nós duvidamos das promessas que Ele nos faz. Então vamos sempre confiar em Deus. Com relação aos 12 espias, os 10 espias foram incrédulos porque eles tiveram medo diante dos gigantes que eles viram, diante dos problemas e diante de todas as situações. Porém, os outros 2 espias, Calebe e Josué, eles foram crentes, eles foram muito confiantes, eles tiveram fé de que mesmo que fosse difícil enfrentar
toda aquela situação, a conquista da terra era prometida. Tanto que eles foram os únicos 2 que animaram o povo, não foi mesmo? Então devemos ser como Caleb e Josué, que mesmo que saibamos que uma situação ela é difícil, nós sabemos também que com Deus à frente podemos vencer todos os nossos gigantes, todas as nossas batalhas. E você? Você já teve medo a ponto de se esquecer que quando Deus está à frente da nossa vida, nós podemos vencer todas as situações? Você tem sido uma criança corajosa para enfrentar todas as situações e desafios que aparecem no seu caminho? Mesmo com medo, diante de tantos desafios que aparecem pelo nosso caminho, vamos confiar em Deus, nas promessas dele para as nossas vidas, porque Ele, Deus, Ele pode nos ajudar a vencermos os nossos problemas, os nossos gigantes. A coragem, ela é uma virtude, ela é uma qualidade que deve ser exercitada por nós cristãos, que deve ser exercitadas com base na confiança em Deus, não porque nós somos capazes, mas porque Deus irá nos ajudar em todas as situações. E também lembrem-se, lá em Hebreus está escrito, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Caminhando eu vou para